palavra aqui é a palavra que o Senhor me deu de presente para o meu casamento. Foi o versículo que veio no meu convite de casamento. Foi a promessa que o Senhor deu para nós no nosso casamento. E muitas coisas o Senhor construiu a partir dessa palavra aqui na nossa vida, né? E aqui tem um detalhe muito importante, que ele fala para Jacó. E quando a Bíblia fala de Jacó e Israel, ela faz uma distinção da carne e do espírito. Então é como se quando a Bíblia chama de Jacó, está falando com a alma, que se tornará Israel, o espírito, o príncipe de Deus, né? Então a Bíblia está dizendo aqui, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó alma. Não temas, Jacó, aquele que ainda não sabe quem é no espírito. Aquele que ainda não sabe que é Israel. Não temas, amado meu, a quem eu escolhi. Por quê? Porque eu derramarei do meu espírito. Derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes de água. Nós oramos isso aqui hoje. Você experimentou um pouco do que é a consciência dessa palavra em nós, né? O quanto a nossa alma muitas vezes está ali passiva e ela precisa ser ativada para que ela se perceba terra sedenta e clame, e aí no clamor o Senhor derrama o Espírito. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Nós vamos falar sobre a segunda parte do versículo que a gente está estudando, que é João 3, que diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus, né? Eu queria fazer um esclarecimento aqui. A Bíblia é um livro escrito numa linguagem profética. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que está escrito ali quer dizer muitas coisas e pode ser interpretado de muitas maneiras. A gente, quando fecha uma interpretação, a gente está estudando a letra e não o espírito. A linguagem profética, você pode entender quando Deus está falando ali, você pode entender inúmeras coisas do que Ele está falando, daquilo que é daquele momento, daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele está falando sobre Israel, daquilo que Ele está falando sobre Jesus, daquilo que é no futuro, porque é uma linguagem profética e em Deus todas essas coisas são uma. Então nós precisamos abrir o nosso entendimento para aceitar essa verdade, né? Antes de falar, não, mas isso é certo ou é errado. A gente precisa aceitar a verdade, entender que dá para a gente fazer algumas interpretações, mas há sim um sentido, um fluxo, que ele está mais cheio do Espírito e, portanto, mais cheio da verdade. Vocês entendem isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui quando a Bíblia diz nascer da água e do Espírito, na verdade é como se tivesse escrito assim: nascer da água, a saber, do Espírito. Não é como se fosse uma outra coisa, mas falando que essas duas coisas são uma, mas também podem ser compreendidas como duas separadas, mas em essência são uma. Vocês entendem? Não há uma distinção, não, nascer da água é isso e nascer do Espírito é aquilo, como se fossem duas coisas completamente separadas. Não, na verdade é uma coisa só, a água e o Espírito. É uma linguagem metafórica, porque as coisas espirituais precisam ser compreendidas por nós dentro daquilo que nós compreendemos da nossa realidade. Então o Senhor usa dessa linguagem para que a gente possa compreender. Mas é que não significa que isso necessariamente sejam duas coisas distintas. Como muitas vezes a gente pensa assim: não, nascer da água é o batismo e nascer do Espírito é quando você é batizado no Espírito Santo e fala em línguas, por exemplo. Não precisa ser essa interpretação. Pode ser, cabe, dá para você falar, também pode ser compreendido. Mas num sentido maior, quanto mais alto a gente sobe em entendimento, mais simples as coisas ficam. E é isso que eu estou tentando trazer aqui para vocês. Uma compreensão do Espírito, onde as coisas simplesmente são. Tudo bem? Sim. Sim? Então eu queria que vocês entendessem que nascer da água e do Espírito fala de um mesmo fenômeno e não de coisas que acontecem separadas.
mas que a gente pode ir estudando para ir crescendo em entendimento, tá? Eu muitas vezes já expliquei para vocês, por exemplo, que em Pentecostes, no primeiro momento, o Senhor trouxe a palavra e depois, no segundo momento em Pentecostes, ele trouxe o Espírito. Então, são 2 níveis de uma mesma coisa que ele entregou numa mesma data, mas é um nível de compreensão maior, não são 2 coisas distintas, tá? É que o Espírito de Deus, ele é santo, e como ele sendo santo, ele não fica onde fica o pecado. Então é preciso que a palavra faça uma lavagem. Nós falamos sobre isso na semana passada. Primeiro a igreja precisa ser lavada e purificada e santificada pelo Espírito que está na palavra, para que ela possa ser unida em uma com o Espírito de Deus, que é santo. Certo? Então, nesses 2 sentidos são separados. Vocês estão me acompanhando? Sim. Eu estou perguntando bastante porque algumas pessoas falaram que foi muito difícil semana passada. Eu entendi. Então, eu quero, se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam. Tá bom? Muito bem. Aqui em Isaías 44, como eu li para vocês, o Senhor faz uma promessa. Não temas a Jacó. Por que Deus está falando isso com Jacó? Jacó, eu sei que você acha que não consegue viver aquilo que eu te chamo para viver. Mas não tema, porque eu vou te ajudar. Eu vou derramar sobre você o meu Espírito. Para quê? Para acontecer o que a gente estudou na semana passada. Para acontecer que o seu Espírito seja regenerado. E então você possa viver aquele destino que está estabelecido para você. Tá? Então há uma promessa sobre o derramar do Espírito. Por que eu estou enfatizando isso? Porque nós temos a fantasia de achar que o derramar do Espírito é uma coisa particular. Nós temos algumas ideias erradas a respeito do Espírito. E muitas dessas ideias, elas nascem até, por exemplo, de figuras de linguagem bíblica. Por exemplo, quando Jesus foi batizado, o Espírito veio sobre ele. Não foi uma experiência individual, a gente pensa? Então, naturalmente, eu penso que vai chegar um dia na minha vida, ou já chegou esse dia, em que a pomba também vai vir sobre mim e eu vou ter uma experiência particular. Muitas vezes, nós temos uma ideia tão errada sobre isso, que a gente, quando está orando, fala, vem Espírito Santo. A gente não chama o Espírito Santo? O que será que a gente está querendo dizer quando a gente fala, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo? Como se ele estivesse conversando, Pai, Filho e Espírito Santo no céu. Aí, de repente, o Espírito Santo fala, eu preciso ir porque eles estão me chamando. Aí ele desce lá do céu e chega aqui. É isso? O que será que a gente imagina quando a gente fica chamando para que venha o Espírito Santo? Então, quer dizer, ele não está ali. Vocês percebem como a gente tem uma ideia errada? Aonde está o Espírito Santo? Para eu falar, vem Espírito Santo. O que eu penso quando eu falo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo? Aonde que ele está quando está chamando ele desse jeito? A gente tem essa fantasia. A gente tem essa fantasia. Então, é como se a gente estivesse aqui, daí a gente fala, vem Espírito Santo, tipo, vem do céu, vem aqui que nós queremos ter contigo. Né? Está tudo errado, na verdade. É uma compreensão completamente errada das coisas espirituais. Isso não funciona assim. O Espírito não vem. Né? Ele já está. É uma realidade. Nós é que nos conectamos com Ele. Nós é que nos abrimos para Ele. É diferente. Ele não vem de lugar nenhum. Ele já está. Agora, como a gente tem essa ideia fantasiosa de separar como se o reino fosse ficar assim em cima, né? Então a gente tem um pouco essa ideia, da mesma maneira como a gente trabalha com essa ideia errada com relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que a gente também vai falar sobre isso aqui. Então, a primeira, para você ir acompanhando o raciocínio, o Senhor entrega essa promessa em Isaías 44, certo? Depois em Atos, que é um momento que a gente fala, não, mas espere, em Atos o Espírito veio, né? Em Atos, vamos lá abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Na verdade, então, quando
derramou o Espírito, a partir dali ele já está. Aonde? Em Isaías? Não, aqui é uma promessa. Derramarei. Ele está fazendo uma promessa. Calma, Jacó. Um dia eu derramarei do meu Espírito. Do mesmo jeito que a gente leu a promessa na semana passada de Ezequiel, falando, vai chegar um dia que eu jogarei água purificada sobre vocês, purificarei vocês, então colocarei o meu Espírito dentro de vocês e farei o coração novo, e então vocês entenderão minha palavra e me obedecerão. É uma promessa, né? Essa mesma promessa é refeita em Joel 2 e citada em Atos 2. Então a gente vai ler de Atos, que é no momento em que se cumpre. Então diz assim, Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esta palavra aqui, depois Pedro vai comentar no discurso dele, a partir do versículo 14, ele diz, então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu, explicando a todos o que tinha acontecido. E diz o seguinte, versículo 16, mas o que ocorre, que acabou de acontecer, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Muito bem. O que a Bíblia está dizendo aqui? Vai chegar o dia que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Mas não é sobre os batizados? Não é sobre os batizados? Diz a religião que é só sobre os evangélicos, não é mesmo? O que a gente pensa a respeito disso? Só os evangélicos têm o Espírito Santo? Na visão religiosa, sim. Ai, que medo de responder. Ensina assim. A gente pensa assim. Agora, o ponto aqui o ponto aqui é fazer você questionar e entender a amplitude do amor de Deus. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras e ele faz o sermão das bem-aventuranças, ele está falando a todos os homens, ele está falando à humanidade. Ele não está falando a judeus, a gregos, não, ele está falando a toda a humanidade. Bem-aventurados são aqueles. Jesus é um presente de Deus para a humanidade, certo? E a promessa de derramar o Espírito é para a humanidade. Então Deus tem um plano, certo? Ele criou a humanidade caiu, ele enviou Jesus para promover uma obra de restauração para a sua própria criação. Jesus veio, esteve entre nós e falou, agora eu vou enviar o Espírito. E tudo isso é para todos. É para todos, não é para os evangélicos. Isso é para a humanidade. Isso é para todos aqueles que Deus ama. E essa obra já está concluída. Ele já derramou o Espírito sobre toda a carne. Ponto. O que acontece é que quando uma pessoa não tem a revelação de quem é Jesus, e por isso está no pecado, e por isso está na morte espiritual, ela não tem comunhão com esse Espírito, que está disponível para ela. Entendeu? Está disponível para todos nós. Não é para uma elite. Olha, você entra no clube, daí depois que você entra no clube dos evangélicos, você tem que se batizar. Depois do batismo, aí você vai receber uma pessoa, que também pode ser alguém que seja muito importante. Ele vai orar por você, impor as mãos sobre você, daí você vai receber o Espírito Santo.
Não é essa coisa elitista. É a obra de Deus para os filhos que Ele ama, a humanidade, para todo aquele que quiser o presente que Ele deu. Certo? Tudo bem? Então, por que isso é importante? Para a gente sair dessa coisa religiosa e mística de tratar o Espírito Santo como se fosse um evento, uma coisa especial. Isso é doença da alma, isso é coisa da religiosidade. Eu quero ser especial, eu quero sentir, sabe? Tem um negócio na internet, uma propaganda na internet que fala sobre uma propaganda de missões, que fala uma coisa muito legal, que fala, hoje em dia, sentir a presença de Deus tem a ver com, tem várias imagens, a pessoa chorando, um braço assim, mostrando que os pelinhos estão arrepiados, estou sentindo Deus, ó. A pessoa tipo assim, girando e fazendo aviãozinho e tudo mais, isso é sentir Deus. Aí depois na segunda parte, mas a verdade aí tem a pessoa alimentando aquelas pessoas super pobres e cuidando das pessoas que precisam. Isso é estar cheio de Deus. E essa é a verdade. Não tem nada a ver com a palhaçada gospel que a gente vê por aí. Absolutamente nada a ver. Agora, por que essa compreensão errada existe? Porque a gente gosta dessa coisa elitista, de que eu sou especial, de que eu estou certo, o outro está errado, de que só eu conheço Deus, de que a minha igreja é melhor que a igreja do outro. E isso é tudo doença da alma, dissensão, contendas, facções. A Bíblia diz que isso é obra da carne. Então, por conta disso, eu gosto de pensar que o Espírito Santo é uma experiência particular que eu tenho quando eu já estou evoluído num determinado estágio. E, na verdade, isso é um engano. Isso é uma mentira, isso é uma ilusão da religião. E a gente precisa destituir isso e entender. O Espírito já foi derramado, ele não vai ser. Eu não preciso falar, vem Espírito. Porque se eu tivesse uma comunhão com ele, eu falo, já vim, filha. Já vim faz um tempinho, inclusive. Já estou bem aqui. Vem você, no caso. Tá? Tipo, eu que digo isso pra vocês. Fala, vem Espírito. Ele fala, vem você, meu. Já estou aqui faz tempo. Então o Espírito não vem sobre mim numa situação específica, num momento específico. Não. Ele já está disponível para toda a carne. Ele já foi derramado, ele não virá mais. Já veio. A gente perde tempo, né? A gente fica. Mas o que eu estou tentando desconstruir aqui com vocês é o mesmo propósito de Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos, você vai ter que nascer de novo. Tipo, é bem mais simples o negócio, sabe? É bem diferente. Aí o Nicodemos fala, nossa, mas pode alguém nascer de novo já estando velho? Porque ele gostava da pomposidade da religião, igual a gente gosta. Não, batizado no Espírito é assim. Você já desceu as águas? Então você não pode ter sido batizado no Espírito. Isso é uma fantasia elitista e almática da nossa religiosidade. Porque a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que ele fez uma promessa e que ele cumpriu essa promessa. E assunto encerrado. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. O texto, ele ainda é bem claro para que não houvesse nenhum tipo de elitização. Então fala, é sobre você, sobre o seu servo, sobre velho, sobre novo, é sobre todo mundo. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Ponto. O que nos separa de um relacionamento com o Espírito? O pecado. Porque o Espírito é santo. Então, eu não tenho como ter relacionamento com ele se eu vivo em pecado. Mas ele está disponível para todos nós. Certo? Muito bem. Olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12, corroborando com isso. 1 Coríntios 12. Está falando sobre a unidade da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, 12, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo.
Agora olha que lindo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Todos. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Todos nós já fomos batizados. Já fomos. Ai, fulano ainda não é batizado no Espírito. Ah, entendi. Todos nós já fomos batizados em um só Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E agora a frase linda que eu quero que você guarde para todo sempre. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Agora a grande questão é, qual é a distinção? Então, quem tem sede e quem não tem. É a mesma palavra que Jesus disse. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Ele fala isso em Tabernáculos. Quem tiver sede, venha a mim e beba. E quem beber de mim, do seu interior, do seu ventre, do seu espírito, fluirão rios de água viva. Porque o Espírito vivifica. Vivifica quem? A quem tem sede. A quem tem sede. Por isso, em Isaías está escrito, derramarei do meu Espírito sobre a terra seca. E sobre a terra que não está seca? É porque não precisa. O Espírito é como orvalho. A Bíblia fala isso, inclusive, sobre o orvalho. Eu tenho essa oportunidade porque eu moro no mato, né? Mas quando você vê o orvalho, ele vem e ele paira sobre a grama, por exemplo. E é a grama que absorve aquilo. E nós precisamos ter esse hábito. E, de novo, eu estou citando a mesma coisa que eu falei na semana passada. Ele é o método que Deus usa para criar e recriar. O Espírito pairava sobre a face do abismo. Pairava sobre as águas. É assim que Deus cria. E aí ele fala, haja luz e houve luz. Quando a Bíblia fala, vocês estão bem me acompanhando, né? Sim. Então vamos mais. Quando a Bíblia fala, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne e eles profetizarão, o que está dizendo? O Espírito pairava sobre as águas, e então a palavra cria realidades. Esses profetizarão, o que a Bíblia está dizendo ali? Ó? Os jovens profetizarão e os velhos terão sonhos. Essas igrejas mais tradicionais transformam isso em piada, né? Então, quando você fala, eu tive um sonho, pensa que está falando de sonho dormindo, né? Então, falar, se você sonhou, a Bíblia diz que os velhos terão sonhos, né? E os jovens profetizarão. Mas não é sobre isso que a Bíblia está falando, ele está falando sobre o processo de vivificar. Porque o jovem, ele tem o quê? A vida toda pela frente. E qual a possibilidade que ele tem de construir essa vida que ele tem pela frente? Profetizando. Então, só que para profetizar ele precisa estar o quê? Cheio de vida. Não é? E o velho? E o velho faz o quê? Ele ainda sonha. Por quê? Porque ele está cheio de vida. Aleluia. O Espírito foi derramado sobre ele. E o servo? Que esperança o servo tem? Ele tem muita esperança. Por quê? Porque o Espírito da vida foi derramado sobre ele. Então é sobre isso que a Bíblia está falando. Não está falando sobre profetizar no sentido o profeta que diz o que vai acontecer. Mas está falando da questão de que quando o Espírito de Deus vem sobre nós, ele nos dá esse poder de, pela palavra de Deus, mundos foram criados. E aquilo que não existia veio à existência. Aleluia. Esta palavra só tem poder quando o Espírito está sobre mim. Então é isso que a Bíblia está dizendo que aconteceria em Joel. Vai chegar um dia, nos últimos dias, que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vai acontecer o que com eles? Eles vão começar a criar uma realidade. Porque o Espírito Santo, o Espírito da vida, estará sobre eles. Por quê? Porque eles serão vivificados. O espírito deles será regenerado. E o poder de criação, da identidade de governo, eles são feitos à minha semelhança, será ativado dentro deles. Então eles vão fazer o quê? Eles vão profetizar.
Eles profetizarão. Vocês percebem que não tem a ver nada com religião, e nem com misticismo, e nem com... Tem absolutamente nada a ver com nada disso, tem a ver com vida. O Espírito de Deus é vida. É o Espírito de vida. Nós já lemos aqui, porque o Espírito pende para a vida. O pendão do Espírito é para a vida. E o pendão da carne é para a morte. Muito bem. Muito bem. Aí você vai pensar assim, ó. Olha, deixa eu ler aqui essa linda palavra maravilhosa. João, capítulo 6. Alguém pode me dizer a hora? João 6. O livro de João é demais. João 6, no versículo 63, diz assim. Olha só. O Espírito, João 6, 66. 63. 63. 6, 63. Jesus está falando aquela parte do duro, é esse discurso. Aí Jesus fala assim, o Espírito é o que vivifica. É o que nós estamos falando aqui. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entendeu? É muito mais simples do que a gente gosta de achar. Porque a religião complica as coisas na nossa mente. Mas o que Jesus está falando? Ele está falando, olha, o Espírito ele vivifica. E o que eu tenho falado para vocês é o Espírito e isso está enchendo vocês de vida. Só para quem? Para quem quer as coisas do Espírito. Qual que é o grande X da questão? É essa palavra que a gente lê em 1 Coríntios 12 que diz, a todos foi dado igualmente o direito de beber de um só Espírito. O que faz diferença entre uma pessoa e outra? Como ela bebe, ou se ela bebe. É isso que vai mudar a nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio para viver isso. E Jesus fala isso, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Depois Paulo fala sobre o Espírito. A todos nós foi dada a oportunidade de beber de um só Espírito. Agora, por que a gente não bebe? Porque eu não quero. Porque o pendão da alma é para a morte. E o pendão do Espírito é para a vida. É que a gente gosta dessa coisa religiosa, de imaginar essa coisa mística do orar em espírito, do chamar, se a pessoa que tem mais autoridade, ela chama, daí o Espírito vem rápido, ou vem com mais força, será? Talvez, se chamar em línguas, talvez, será que ele vai vir mais, né? Tudo fantasia. Tudo fantasia. Até porque a nossa expectativa é que o Espírito venha e haja na alma. E não no Espírito. Então, quando a pessoa vai ter uma experiência com o Espírito, ela se entrega para a alma. E para a fome da alma. E daí chora, e daí cai, e daí passa mal. Mas isso é o quê? Alma. Alma, tudo alma. Tudo alma. A gente sente coisas, lógico que sente. Quando eu estou com os profetas, eu estou sempre ensinando isso. Quando o Espírito começa a vir, o Espírito é vida, o Espírito são rios de vida. Todo bloqueio, ele vai contra esse bloqueio. Nós precisamos fazer o quê? Não oferecer resistência. Porque se eu estou cheio de tensão e estou cheio de controle, e aí o Espírito começa a se mover em mim, o que vai acontecer? Eu vou começar a tremer, porque são duas forças. A minha tentando controlar toda a rigidez do meu corpo, toda a rigidez emocional, e o Espírito que é fluido, que é vida. Então isso está mostrando os meus problemas. E não o quanto aquela pessoa é espiritual. Eu quero que vocês compreendam o processo. Compreendam o processo. Pensa, quando o Espírito vem e dentro de mim está cheio de angústia, vai acontecer o quê? Eu vou chorar.
Porque o Espírito toca naquilo e ele toca para falar, vamos saindo. É uma água, vai lavando tudo que tem no caminho. Então, se eu estou angustiada, se eu estou triste, aquilo vai sair, vai chorar. E é uma limpeza e tem que acontecer. Mas eu tenho que saber o que está acontecendo. Está acontecendo uma cura, está acontecendo um momento meu com o Espírito. Talvez eu não tenha entendimento, mas está acontecendo assim mesmo. Porque não precisa do meu entendimento. Gente, entendam, o Espírito de Deus é o Espírito da verdade, da lucidez. Então, orar em línguas também não é uma manifestação do Espírito? Lógico que é. Lógico que é. Agora, a Bíblia fala, só que se tem alguém para orar em línguas, tem que ter alguém para traduzir, senão não serve para nada. Para ser edificado. É a Bíblia, não serve para nada. Serve para mim se eu estou na minha casa orando em línguas sozinho, então sou eu e Deus. Mas eu, por exemplo, tenho uma coisa, eu não oro em línguas sem saber o que eu estou falando. Então eu já falo, não, o que é? Eu quero saber o que eu estou orando. Eu tenho entendimento do que eu estou orando. Eu não fico ali, tem propósito. Porque eu tô recebendo o entendimento do Espírito e eu quero saber. E eu posso, a Bíblia diz, peça os dons que você quer. Então eu pedi, eu quero dom de tradução de línguas. Quando eu oro em línguas, eu quero saber o que eu estou falando. Eu sei, quando eu oro em línguas, eu sei o que eu estou falando. Porque eu pedi para ter entendimento sobre o que está acontecendo no meu espírito. Uma coisa minha. Agora, por exemplo, tem gente que vem profeta. Quem é da casa de faz tempo está acostumado a ver. Aí vem profeta, agora o profeta fala em línguas, você fala em línguas, depois você fala, o que o profeta falou? Não sei. Alma isso, gente. As coisas de Deus não são assim. Não, mas é que eu estava tão no Espírito. Não, para. O Espírito também é lucidez. Para, presta atenção, porque você está recebendo um direcionamento. Tem que servir para alguma coisa aquilo ali. A palavra de Deus é lucidez. A gente tem que ter lucidez, tem que saber o que está acontecendo. Ninguém é melhor que ninguém. Foi sobre toda a carne que foi derramado, a diferença é quanta sede você tem. Porque a todos nós foi dado de beber de um mesmo Espírito. Aleluia. E o que significa esse beber? Significa cogitar das coisas do alto. Olha o que a Bíblia fala em Colossenses capítulo 3. Trazendo clareza para que você se responsabilize pelo seu relacionamento com o Espírito Santo e pela regeneração do seu próprio espírito e cura da sua alma. Amém. Certo? Porque como é que funciona? Primeiro, dá para curar a alma sem ativar o espírito? Não. Porque quem é conectado com Deus? O espírito, a alma, o espírito. Então imagina como se fossem comportas. Vem como se fosse água. Vem a água de Deus, enche a comporta do Espírito. Quando está quase transbordando, passa para a alma, enche a comporta da alma. Quando está quase transbordando, passa para a comporta do corpo e enche a comporta do corpo. Entendeu? Funciona assim, simples desse jeito. Então, quando a Bíblia diz, e Enoque pela fé foi transladado, significa que a experiência, não é que ele cria tanto que Deus pegou ele e levou ele. Não é isso, é pelo exercício da fé dele, tamanha de ter andado durante tanto tempo com Deus, chegou uma hora que encheu a comporta de um, encheu a comporta de outro, encheu a comporta de outro, e todo o ser dele atravessou para outra dimensão. Por quê? Porque a mão de Deus fez isso? Não. Através do exercício da fé, ele foi transladado. Pela fé, Enoque foi transladado. Está escrito na Bíblia. Que como a gente não entende que foi a fé está dentro da gente, a gente acha que porque ele acreditou e ficou esperando a mão, o guincho de Deus veio, pegou ele de um lugar e transportou para o outro lugar. Não foi assim, foi pela fé, diz a Bíblia. Pela fé, Enoque foi transladado. Então, se eu busco a cura da minha alma, eu tenho que pensar, ok, bom, então eu tenho que correr para encher a comporta do Espírito. Porque é quando estiver bem cheia que vai vazar para a alma e começar a encher a alma de vida e começar o processo de regeneração da alma. Entendeu? Nossa responsabilidade. Enchei-vos do Espírito. Colossenses capítulo 3. Tadinha da minha Bíblia, tá soltando os negócios. Eu tenho várias Bíblias, viu, gente? Mas o que eu gosto mesmo é dessa. Aí tá despregada, sabe? Assim, ó, despregada. Eu tenho umas folhas que estão saindo, tá tudo manchada, mas eu gosto é dessa.
Colossenses capítulo 3. Diz assim, ó, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Isso aqui é a tradução de bebê. Isso aqui é a tradução de o pendão da alma é para a carne e o pendão do espírito é para a vida. Tem a ver com uma escolha, não é uma experiência mística. Não é uma experiência mística. Tem a ver com uma escolha. Jesus falou em João, eu tenho falado para vocês as minhas palavras e elas são espírito e vida. Então, aonde está o espírito e a vida? Na palavra. Essencialmente na palavra. Quando a Bíblia fala bebei, quando a gente está tendo a experiência com Deus, quando você está lendo, não buscando coisas. Lembra? Porque quando eu vou ler na angústia, se eu vou arranjar emprego ou não, eu fico tentando traduzir ali, se aquilo, eu falo, Deus, fala comigo, e abro, como se fosse cartomante, fico tentando traduzir aquilo que está escrito ali não adianta, porque não é. Agora, quando eu vou me relacionar com ele, vou ler, vou passar um tempo com ele, vou ler. Do mesmo jeito que você pega o telefone, por exemplo, e começa a olhar, sei lá, o seu Instagram. Alguém pergunta, o que você está buscando? Você fala, eu estou buscando uma receita de pão doce? Não, estou só olhando, né? Você está olhando. Só que, enquanto você está olhando, o que está acontecendo? Você está bebendo. Você está bebendo daquela fonte. E aqui, quando terminar, você vai estar transformado. Alguma coisa vai ter estimulado alguma coisa em você, e você vai estar triste porque você não viajou para aquele lugar que a pessoa do Instagram viajou. Você vai estar... Alguma coisa aconteceu. Porque você bebeu daquela informação. A mesma coisa funciona com as coisas do Espírito. Quando a gente vai ler a Bíblia, porque a gente quer do mesmo jeito, mas eu vou ler o quê? Você não entra no Instagram e fala, eu vou em tal pessoa ver tal coisa. Você vai olhando e de repente alguma coisa te chama, aí você entra e abre outra, e quando você vê, passou 4 horas e 40 minutos. Né? Agora, aqui, fala. Pode falar. Então é errado, pastor, eu orar e buscar uma orientação na Bíblia desse jeito? Não é que é errado, é que é limitado. Sabe por quê? Eu fiz uma pregação uma vez aqui sobre Balaão. Porque foi isso que aconteceu com Balaão. Deus, ele fala com a gente. A primeira vez, a segunda vez que você pergunta, ele responde igual respondeu com Balaão. Então ele fala, você quer ir, Balaão? Vai. Então, é limitado porque muitas vezes, quando a gente está nessa insistência, a gente já está no espírito de Balaão. Lá no fundo, no espírito, Deus já falou pra gente, não. Mas a gente fala, não, mas deixa eu, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor fale claramente comigo. Mas ele já falou. Aí, ele, não é, ele como não é bobo nem nada, você abre lá e fala, vai, Balaão. Entendeu? E aí quando você descobre, algumas estações depois, quando deu tudo errado, você tem que voltar várias casinhas, tem que se arrepender, e aí você volta, quando você está bem quebrantado mesmo, o Espírito fala, eu falei pra você. Não. E a gente tem que falar a verdade. Então por isso que esse método de usar a palavra como oráculo não é bom. Porque não é para isso que a palavra foi constituída. Né? A palavra é para nos vivificar. Então, quando eu vou para me relacionar com Deus, através da palavra, igual eu sento para dar uma olhadinha no Instagram e deixo a palavra ir me levando, deixo ela ir me levando sem grandes coisas, eu começo a ter uma experiência. E daqui a pouco você percebe que você está bebendo o seu espírito. O espírito é um ser com outro tipo de percepção, outros sentidos. E a experiência de beber, ela é real. Ela é real. E você percebe que você está bebendo, e que você está sendo vivificado, que seus pensamentos estão sendo organizados, e que o seu espírito está sendo ativado em contrapartida da sua alma, que de repente você estava pensando tudo completamente diferente. Começa a acontecer uma reorganização.
É uma experiência que você tem que ter com a palavra. Mas para isso você tem que viver esse Colossenses. Que é, se você foi ressuscitado, então pensa nas coisas do alto. Porque se você não se interessar pelas coisas do alto, não vai acontecer. E aqui eu não estou falando de, olha, você tem que ter a disciplina e na primeira hora da manhã você tem que separar. Mas umas são as coisas do espírito, outras são as coisas da alma. Tem um lugar, tem a prioridade real para Deus na sua vida. Encontre a sua forma. Encontre a sua forma de ter experiência com Deus. Mas tenha experiência do seu espírito com o Espírito de Deus. Beba do Espírito. Deixe que o Espírito tenha tempo para falar. A gente fala, eu vou orar, mas só a gente fala. Quando chega a parte dele falar, você já levantou e já foi embora. Ou então você está chorando porque a música tocou e você está cantando. E a hora dele falar vai ser qual momento? De você deixar com que ele fale com lucidez, de você receber a revelação dele. Isso precisa ser construído fora das estruturas da alma. Fora da estrutura da alma. Não precisa de nada disso. É a palavra. A palavra. O Espírito e a vida estão na palavra. O resto é ajuda. É bom ler livro evangélico? É ótimo. Mas o Espírito está ali? Não. Ele está na palavra. Não no comentário da palavra. Na palavra. Nós precisamos beber dessa experiência, dessa realidade. É bom ouvir pregação no YouTube? É ótimo. Mas você pode viver disso? Não. Porque é a mesma coisa da passarinho que vai lá, come, mastiga e coloca na boquinha do outro passarinho. É uma nutrição comedida para aquilo, mas vai chegar uma hora, se você quer voar, você mesmo que tem que comer. Você não pode comer do que a outra pessoa comeu. Vai chegar um momento em que você tem que ser responsável pela sua própria alimentação. Um dia a gente tem que chegar nesse lugar, a gente tem que saber, não, mas o meu estágio é, eu preciso receber no meu celular o versículo do dia. Tá bom. Ótimo, mas não fica só nisso. Vai mais, mais alto, mais alto, mais alto. Até que você tenha experiências com o Espírito. Concretas, constantes, reais, sólidas. O que eu quero que você entenda é que o Espírito tem sentidos. O Espírito tem visão, o Espírito tem olfato, o Espírito tem audição. E para que isso seja despertado, é preciso que haja espaço. Para que você sinta cheiros espirituais, para que você ouça sons espirituais, para que você ouça os anjos cantando. O seu espírito tem que ser despertado nos sentidos dele. Para que você cresça na sua experiência, para que o seu espírito seja despertado, para que o seu discernimento seja despertado. Então a gente tem que separar as coisas. As últimas coisas que a gente vai falar. João 14. A gente acaba. Aqui é um outro assunto, mas é importante que vocês compreendam isso para a base do que a gente está construindo aqui. Jesus está anunciando que ele vai. Tá? Então ele fala assim, ó, versículo 10 do capítulo 14. Ele diz: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Uma pergunta que ele está fazendo para eles. Como dizes tu? Ele fala, como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Muito bem. Aí depois, por que isso aqui é importante para a gente seguir aqui? Porque a nossa mentalidade presa nessa dimensão, ela separa as coisas. Naquele dia que eu preguei sobre a mentalidade do reino, eu falei um pouco sobre isso, a gente vai aprofundando um pouco. Conforme dá, a gente vai aprofundando isso. A mentalidade dessa dimensão é uma mentalidade que separa passado, presente, futuro. Água, Espírito. Pai, Filho, Espírito Santo. Só que isso é um engano. Isso não é a verdade do reino. No reino as coisas não são separadas. E é sobre isso que Jesus está falando aqui. Por que eu estou semeando isso? Porque isso é tabernáculos. Isso é o entendimento de tabernáculos. Então Jesus está falando aqui, gente,
Como é que você fala, mostra-me o Pai? Vocês não veem que o Pai está em mim? E eu estou no Pai? E isso é uma verdade muito profunda. E por mais que vocês falem, não, eu sei isso, mas você acha que Jesus é uma coisa, o Pai é outra. E na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma trindade, uma mesma pessoa manifesta de 3 diferentes formas. Certo? Por que isso é tão importante? Porque aqui chega aqui na frente e diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então, quem é o primeiro Consolador? Jesus. Então, Jesus vem com uma missão de consolar, de falar, ó, não está tudo perdido, há esperança, Deus tem um plano, vocês vão ver o que eu vou fazer. Aqui ninguém sabia ainda o que ele ia fazer, como é que essa obra seria estabelecida. Aí ele fala, eu vou, e quando eu chegar lá, eu vou rogar ao Pai que ele envie outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Muito bem. Por que eu estou falando isso junto com tudo isso aqui? Porque nós precisamos entender que Deus estabeleceu um plano de relacionamento para nós. Então, primeiro, no Antigo Testamento, ele estabeleceu uma forma dos homens se relacionarem com o Pai. Certo? Então, qual que era a via? O Pai. Depois, Jesus veio e trouxe a proposta de que se relacionassem com o Filho. E de uma nova forma com o Pai através do Filho. Certo? Depois ele falou, agora eu vou e vai vir o Espírito. Então entenda que o encarregado do momento é o Espírito. E ele está à nossa disposição. Quem ficou para resolver as coisas? Ele. Mas a gente fala, não, mas eu não queria falar, eu queria falar com Jesus. Não, mas eu queria falar com o Pai. E a gente começa a complicar o relacionamento e a gente começa a falar, tem coisas que eu trato com o Pai, tem coisas que eu trato com o Filho, tem coisas que eu trato com o Espírito Santo. Só que na verdade todos são um. E a maneira verdadeiramente disponível para nós agora é o Espírito. Que é uma coisa só. Que Espírito? O Espírito de Deus, que é santo. Por isso é Espírito Santo. Que estava na criação com Jesus. E que está aqui para a gente se relacionar. Então o Espírito que me vivifica não é diferente do Espírito Santo da Trindade. Ele está aqui disponível para que a gente se relacione com ele. É o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito da luz, que está completamente acessível para nós. Só que a gente ajoelha e fala, Senhor Jesus. Agora, se a gente tiver clareza, a gente não vai fazer isso. A gente vai orar em nome de Jesus. Por quê? Porque quando eu falo em nome de Jesus, eu estou falando em nome de toda a obra de Jesus, em nome de tudo aquilo que está estabelecido na autoridade do nome de Jesus. É uma obediência à palavra. Mas o meu relacionamento hoje é com quem? Com o Espírito. Quando eu falo, o Pai falou comigo, o Espírito falou comigo, é tudo uma confusão que a gente faz. Mas, na verdade, quem é o encarregado? Se você falar, olha, eu recebi uma mensagem. Foi quem que mandou? Com certeza o Espírito. Porque é Ele quem está encarregado no momento. Houve o tempo do Pai, houve o tempo de Jesus e agora o tempo do Espírito. E esse Espírito é um ser consciente e que está disponível para nós, para nos vivificar e Ele habitar em nós. É bem simples, não tem misticismo nenhum, mas nós precisamos ter compreensão disso e investir nesse relacionamento.
a partir do querer beber. Entendendo, juntando com a semana passada para a gente fechar, que o nascer não é uma experiência instantânea. Não é, mas é uma obra de regeneração. Por que que a gente fala nascer no reino? Porque conforme essa obra de regeneração vai acontecendo aqui, eu vou abrindo, eu vou aparecendo no reino, eu vou vindo. Igual um nascimento que fala, olha, eu tô vendo a cabecinha, olha, eu tô vendo um pezinho, tá vindo. Até vir inteiro. Para que o seu espírito comece a assumir a experiência para nascer no reino. Porque no reino não tem musiquinha, não tem caderno, não tem nada disso. É uma experiência com coisas espirituais, com seres espirituais, com informações espirituais, com estímulos que são espirituais, que nada tem a ver com os estímulos daqui, da música, desses que a gente faz para preparar o cenário, né? Para a gente poder ter uma experiência espiritual.